Este texto descreve o que acontecia antes que o povo de Israel fosse à guerra. Eles foram orientados sempre a chamarem o sacerdote para orar, abençoar o povo que sairia à guerra. E recebiam algumas instruções A primeira instrução era, na verdade, uma palavra de ânimo, conforme podemos ver no verso 3 e 4. O exército de Israel era chamado para não temer o inimigo. E era apresentada ao exército a razão por que não deveriam temer o inimigo. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco pelejar. Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 22 diz: O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que o texto está querendo nos dizer? Primeiramente, que recebemos de Deus autoridade para enfrentarmos o inimigo de nossas almas, e que não devemos nos preocupar, que Deus nos guarda, Ele nos protege. Em segundo lugar, Deus nos garante a sua presença, que estará conosco sempre. E em terceiro, que Deus exaltou a Cristo, ressuscitando-o dos mortos, dando-lhe um lugar nos céus, acima de todo principado, potestade, poder, fazendo-o cabeça da igreja. Portanto, nós não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda instrução que eu queria destacar do texto de Deuteronômio, capítulo 20, é a orientação que se encontra nos versos 5 ao 7. Onde diz que aquele que não desposou a sua mulher, volta para casa, não vai à guerra, despose. Que aquele que plantou a vinha, mas ainda não comeu o seu fruto, volta para comer do fruto. Essa orientação, ela está falando do coração. É aonde está o coração. Aquele que vai para a guerra tem que estar com o coração inteiro na guerra. Ele precisa estar concentrado na guerra, para que ele não seja pego de surpresa. Ter um coração na guerra significa ter um coração inteiro na obra de Deus. Nós lutamos contra o inimigo quando proclamamos o Evangelho, quando sustentamos missionários, quando discipulamos vidas para Jesus Cristo, quando ajudamos casamentos a serem restaurados, quando oramos por salvação, quando oramos por paz, por justiça, quando cumprimos nossos deveres como cristãos. Deus diz que não devemos ter medo, Ele está conosco. Mas que nós devemos ter um coração inteiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu preciso abandonar a minha vida. Eu preciso renunciar às coisas das quais eu era apegado antes de entregar Cristo. Antes de entregar minha vida a Cristo.
Quando nós não tínhamos a Cristo, nós éramos o gestor de nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo, nós demos a gestão a Cristo. Portanto, os nossos anseios, nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas buscas, não devem mais partir de nós, mas daquilo que o nosso gestor nos orienta, nos ensina, nos mostra, nos coloca como objetivos de vida. Eu não posso ter meu coração dividido entre as minhas vontades e a vontade de Deus e as vontades do meu Senhor Jesus. A terceira orientação que eu quero destacar de Deuteronômio 20 se encontra no versos 16 ao 18. As palavras ali nos indicam que devemos viver uma vida de santidade. E aí eu poderia trazer a palavra de Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 16, diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vivemos em busca de santidade e abrimos mão de nós para vivermos para Deus. É dizermos não a tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas o que desagrada a Deus? Isso nós encontramos na Bíblia. Mas Deus é a favor da vida. Deus é a favor do amor, de um viver solidário, de justiça, de paz. E quando nós vivemos em busca disto, nós estamos vivendo em direção à santidade. Porque estas coisas para Deus são santas. Santidade, portanto, é viver separado de tudo que transgride a Deus, que fere a Deus. Santidade não é se esconder num monte, num quarto, numa ilha. Mas santidade é viver para Deus em meio às trevas. É buscar tudo que Deus ama em meio às dificuldades que o nosso mundo oferece. Porque santo é aquele que faz a luz brilhar no meio da escuridão, não aquele que foge da escuridão. Porque aquele que se isola e que foge é aquele que não quer enfrentar os desafios. É aquele que não quer amar, que não quer compartilhar, que não quer dividir com o outro. E nós somos chamados por Deus para amar o próximo. Porque aquele que não ama o seu próximo não pode amar a Deus. Deus te abençoe.